Salve, nação tricolor! Tudo beleza? No vídeo de hoje, quero fazer o pré-jogo de Atlético Paranaense e São Paulo. Quero discutir com vocês, além da preparação do time, algumas preocupações para o jogo de amanhã. Mais uma vez temos desfalques e eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo esse vídeo? Dá uma força pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like. Tudo isso é importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e nos recomende para mais torcedores, tá bom? Conto com vocês. Para vocês que já se inscreveram, o meu muito obrigado. Bom, eu quero começar falando sobre o time, né? Porque assim, a ausência de algum dos pilares do São Paulo nos últimos jogos expôs as carências desse elenco, tá? Especialmente na derrota por 5-0 para o Palmeiras na última quarta-feira. Eu fiquei muito puto, tá? Mas não vou voltar no assunto, tá? Quero falar o seguinte. Alguns fatos devem fazer a diretoria acelerar o planejamento, né? Para a procura de reforços para a próxima temporada. Um exemplo é a cirurgia do Caleri, né, que tem mostrado a dificuldade do São Paulo na reposição do centroavante. Sem ele, o Dorival Júnior ainda não achou o substituto ideal e vê o ataque sendo pouco efetivo. Né? O ataque não funciona. Nos últimos 4 jogos sem o argentino, por exemplo, o único atacante que marcou foi o Luciano. Ele fechou o placar contra o Grêmio. Tá? Os outros gols foram do volante Pablo Maia e do meia Michel Araújo. Isso no jogo contra o Grêmio. Fora desse jogo, o São Paulo passou em branco em todos os outros. Um empate sem gols com o Vasco, derrota por 2-0 para o Goiás e a catástrofe de quarta-feira contra os Porcos. A contratação de um centroavante para a próxima temporada já estava nos planos da diretoria. E os últimos jogos só aumentaram essa urgência. Erisson, por exemplo, deveria ser o reforço imediato. Ele não consegue se livrar das lesões que o atrapalharam esse ano. Na última quarta, por exemplo, a posição, né, o Erisson nem chegou a praticamente entrar em campo. Né? E a dificuldade do São Paulo em marcar gols é enorme. Uma outra posição que apresentou preocupação, e isso a gente já vem falando, foi a posição de primeiro volante, né, que foi a principal questão para o time. Sem o Pablo Maia suspenso, o São Paulo teve dificuldades com Gabriel Neves na posição. Luan, que seria o substituto imediato, estava lesionado, para variar. Gabriel Neves não foi bem, nem preciso dizer, né? E precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Aí veio a sacanagem. O Dorival colocou o Diegson Mendes, que não vinha sendo aproveitado, e foi jogado na fogueira. Né? Mas ele não correspondeu às expectativas, né? E ele já não era quase utilizado e no jogo de quarta também não foi bem. Por fim, a função de segundo volante também tem se mostrado um problema que pode ser resolvido com reforços. Desde que chegou ao clube, o Dorival Júnior percebeu que era uma posição carente. E ele teve a ideia de testar o Alisson por ali. Deu certo, mas o jogador tem limitações. Tá? Ele não é um primor da posição. Eu sempre falo isso também. A diretoria, portanto, também deve ir ao mercado em busca de mais um jogador para atuar por aquela região do campo. E o Dorival, né, ele tem esses problemas para as próximas rodadas do Brasileiro e ganhou mais uma, né? Lucas Moura, que teve um estiramento na parte superior da coxa esquerda,
ele deve retornar somente nas últimas rodadas do Brasileiro. Com isso, o treinador terá que achar um substituto para o meio atacante, que tem sido importante em muitos momentos do São Paulo na reta final da temporada. A permanência do jogador para o ano que vem é uma das prioridades do clube. Além da tentativa de manter Lucas, a diretoria espera fazer pelo menos mais 3 contratações para a disputa da Libertadores. Tá, aí você vê a entrevista do Belmonte, ele falando que São Paulo está atento às oportunidades de mercado. Entenda-se, é o famoso bom e barato. A gente não pode se esquecer que essa gestão, com J, já contratou mais de 30 jogadores, né, nos últimos 3 anos. Qual desses jogadores resolveu? Qual desses jogadores resolveu? Fala para mim. Então é de se colocar a barba de molho. Deixa aí nos comentários quem vocês contratariam e em qual posição que vocês acham que o time está carente. Tá bom? Estou muito curioso para saber. Coloca nos comentários. Bom, e falando do jogo de amanhã, o São Paulo encerrou hoje, né, a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, marcado para esse domingo às 16 horas na Liga Arena, né, na Arena da Baixada. Esse jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da expectativa sobre os retornos de Arboleda e Luan, que eles até trabalharam normalmente nos últimos dias, o técnico Dorival Júnior segue sem poder contar com a dupla. O zagueiro e o volante vão permanecer na capital paulista a fim de cuidarem da preparação física. Arboleda e Luan treinarão nesse domingo no CT da Barra Funda com os atletas não relacionados. Rafinha, suspenso pela expulsão na quarta-feira, e Lucas, que teve diagnosticado um estiramento na coxa esquerda. Também serão desfalques. A novidade do São Paulo, que embarcou nessa tarde para Curitiba, é o retorno do volante Pablo Maia. O Pablo Maia cumpriu suspensão na goleada sofrida para o Palmeiras e deve retornar ao time titular diante do Atlético. Então, o possível tricolor diante do Atlético é Rafael, Natan, Diego Costa, Beraldo e Caio, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Rames Rodrigues, Luciano ou Rodrigo Nestor e David. Raí Ramos deve ser relacionado, né? Deve ter viajado, inclusive. Não chega a ser uma grande notícia, né? Raí Ramos, ele foi contratado na época, foi visto como uma contratação necessária, tendo em vista o grave problema que o time estava enfrentando na lateral direita. No momento em que o Raí Ramos chegou, o São Paulo contava com 3 opções, todas lesionadas. Rafinha, Moreira e Igor Vinícius. Porém, desde que ele chegou, ele nunca correspondeu. Torcer para o Natan não se machucar. Né? Bom, e o nosso rival? O Atlético Paranaense não perde há 4 jogos e vem de vitória sobre o Lanterna América Mineiro por 3-2 em casa. Ele segue na briga por uma vaga na Libertadores e está na 5ª posição com 48 pontos. Eles terão desfalque de última hora. O volante Fernandinho, né, que por conta de uma punição do STJD, né, ele já cumpriu uma e vai ter que cumprir mais uma, né, após a expulsão contra o Atlético Mineiro pela 22ª rodada. Então o Fernandinho não joga amanhã. E a arbitragem, gente? Ficará por conta de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Bruno Rafael Pires, de Goiânia, né, FIFA, e o Maurício Coelho Silva Pena. Né? E o VAR ficará por conta do Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, ele é VAR FIFA. Bom, galera, nem preciso dizer a urgência de um resultado positivo. Até mesmo um empate não é de todo ruim. Tá? Não é de todo ruim. O meu lado otimista
conta com uma vitória por 1-0. Esse é meu lado otimista. Mas, por outro lado, tem que ver se o Dorival criou vergonha na cara e mudou a maneira desse time jogar fora de casa. E que esses jogadores que tiveram uma apresentação pífia na quarta-feira e foram responsáveis por aquela vergonha, que eles entrem com vergonha na cara amanhã às 16 horas. Esse jogo será transmitido pela Globo aqui para São Paulo, tá? Eu não quero ter preocupações agora no final da temporada. São Paulo está por 2 vitórias. Mas você tem certeza que, por exemplo, nos 2 jogos em casa o São Paulo vence essas 2 partidas? Você tem essa certeza? Eu queria muito ter. Deixa aí nos comentários o seu placar para esse jogo, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, volto amanhã, depois do jogo, para análise e notas. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.